Eu vou aproveitar para falar acerca de uns carinhas chamados pronomes, que podem ser pronomes que indeterminam o verbo, ou partícula que indetermina o verbo, tá? Pronome que integra o verbo, ou parte que integra o verbo, só para você entender rapidamente, tá? Eu vou colocar aqui uma breve explicação. Para que o ser seja classificado como partícula passivadora, o que tem que acontecer? O verbo tem que ser transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Ok? Aquele velho caso do vem descer, casa. Tranquilo? Esse ser é a partícula passivadora porque está trabalhando para o verbo transitivo direto. Se porventura, tá? Você tem lá o verbo preocupar-se. Quem se preocupa com. Tá? E aí, quem é esse ser? Esse ser aqui é a parte integrante do verbo. Vou dar um macetinho para você. Tradicionalmente, os verbos pronominais, eles indicam sempre um sentimento ou uma ação própria, tá? Muito interessante, uma ação própria do sujeito. Esse ser é uma parte integrante do verbo. O verbo aqui é pronominal. Não deixa de classificar esse cara também, por favor, tá? Não deixe. Vem comigo, ó. Esse carinha aqui, ó, preocupar-se, ele é um verbo transitivo indireto. E aí começa o aluno a falar assim, ó, a gramática diz que o verbo, por ser transitivo indireto acompanhado de ser, esse ser é índice de terminação do sujeito. Não, isso não ocorre com os verbos pronominais. Tanto é que esse PIV, ou parte integrante do verbo, não tem função sintática alguma, ok? Ele já nasceu com o próprio verbo. Tranquilo? Então aqui, ó, preocupar-se, zangar-se, tá? É um verbo interessante, por quê? Porque você supostamente acha que esse ser é um pronome, tá? É um pronome que indetermina o sujeito. Não tem nada a ver. E em se tratando de voz verbal, tá? Em se tratando de voz verbal, o que acontece aqui, ó? Ele também não produz uma voz passiva. Ele vai produzir voz ativa, ok? Você só pode produzir voz passiva com verbo transitivo direto ou VTDI acompanhado de C. Muito cuidado com isso, tá? Isso é só para que você entenda isso. Anota isso aí, hein? Isso é importante demais para você. Volta aí a sua imagem, seu vídeo, anote com calma, tá? Que é importante, muito importante. Bom, enquanto você vai fazendo as suas anotações, eu preciso de falar mais alguma coisa aqui com você. Muito cuidado com alguns verbos, como por exemplo o verbo suicidar-se, né? O verbo suicidar-se, ele é um verbo pronominal, sim, tá? Indica ação reflexiva, sim, mas não o ser. Cuidado com isso. O verbo suicidar-se. Muito cuidado com isso, cara. Sui, ó, e sida. Aqui tem uma brincadeira que pega muita gente. Sui significa a ele mesmo. Sida é o que mata. Então você tem aqui a falsa ideia de que o ser está produzindo a voz reflexiva. Não. O ser aqui também, neste caso, é um PIV. É um pronome que integra o verbo. O verbo é pronominal, sim. Grave isso. O verbo é pronominal, sim. E a oração indica reflexão. Então, quando você encontrar lá, o rapaz se suicidou, que voz é essa? É a voz ativa? Não. É voz passiva? Não. É voz reflexiva. Mas não é pelo se. E sim por este carinha aqui, ó, sui. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se você pesquisar aí, você vai identificar isso que eu estou falando. Isso cai em prova e arrebenta meio mundo, tá? Anota mais essa aí, por favor. Então, dando continuidade.
E quando você tem lá uma voz reflexiva, você sabe que o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Tá? Se o sujeito praticar e sofrer ação ao mesmo tempo, esta voz é reflexiva. Ok, exemplo, ele se cortou. Ele cortou quem? Ele mesmo. Tudo bem? Agora, quando a voz é recíproca, você tem um sujeito composto, ok? Ou uma ideia de duas ou mais pessoas praticando a ação mutuamente. Exemplo, os guardas se abraçaram. Os guardas é um sujeito simples, mas essa ação ela é praticada ao mesmo tempo, chamada de ação concomitante. A em B e B em A. Logo, esta ação é recíproca, ok? 2. Importante ressaltar. Você pode ter um sujeito composto. Homens e mulheres se abraçaram. Ok. Praticaram a ação um no outro. A ação, de novo, recíproca. Agora, é interessante você não esquecer isso que eu vou falar. Isto, né? Isto que falarei, porque a ideia é catafórica. Então, preste atenção no que eu vou falar agora com você. Muito cuidado, porque em se tratando de prova, as bancas, elas sempre trabalham esse conceito de ação reflexiva e ação recíproca também pelo viés da preposição. Observe o que já caiu em prova. Os rapazes se olharam no espelho e os rapazes se olharam pelo espelho. No espelho, a ação é reflexiva e pelo espelho a ação é recíproca, trabalhando aí a ideia de reflexão ou de reciprocidade através da preposição. Muito cuidado com isso, tá? Não é só o se. Você tem o se, você pode também ter aí a preposição como sendo um aliado ou não na sua vida. Então, deixando agora esse conceito básico, que eu sempre tenho o costume de falar, a gente parte para as questões.